Olá, bom dia! Estamos no ar com o Viver Bem ao vivo pelo SBT MS para todo o estado de Mato Grosso do Sul. E você pode também nos assistir pela internet, viu? Onde você estiver, em qualquer lugar do mundo. É só acessar o nosso Facebook, Viver Bem com Carmen Sestari, e você vai poder acompanhar o programa. Ontem nós falamos aqui sobre casamento, não é? Trouxemos a Patrícia Faraco, cerimonialista, a Alessandra Darós, psicóloga, falando desse momento que é extremamente importante na vida, não apenas da mulher que sonha, né, com a cerimônia, com seu príncipe encantado. Verdade, muitas mulheres sonham até hoje com essa figura, né, perfeita. Os homens também sonham, sim, em ser felizes, por que não? Claro que sim. Mas a realidade, muitas vezes, é que o casamento, quando começam a acontecer os desentendimentos, muitos desentendimentos, e aquela sensação, aquela intuição de que o amor acabou, talvez a única saída seja a separação. Você sabia que em Campo Grande nós somos a segunda capital brasileira com maior índice de divorciados? Pois é. Campo Grande perde somente para Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. Para se ter uma ideia, de janeiro a junho deste ano, mais de 1.800 processos de divórcio foram sentenciados aqui na capital. Só no último mês de junho, praticamente o mesmo número, mais de 1.800 processos estavam em andamento. Mas qual seria a causa de tanta separação? O que pensam um homem e uma mulher que recém se divorciaram? Quais são os direitos de cada um? E quando tem filhos, hein? Fica mais difícil. Seja muito bem-vindo. O Viver Bem só está começando. Quando a gente fala em divórcio, é um tema extenso e nós optamos aqui no Viver Bem para falar da questão jurídica, né? Vamos pegar aí essa fatia, né, vamos dizer assim, desse grande assunto. E para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio o advogado Bruno Duarte Vigilato. Doutor Bruno, muito obrigada por ter vindo, ter atendido o nosso convite, viu? Doutor Bruno atua bastante nessa questão na vara de família, né, na questão de divórcio também. E eu já convido você que está nos assistindo a enviar sua opinião, a sua pergunta para o Dr. Bruno. O telefone da nossa produção é o 3323-644. Se você preferir, mande um e-mail para viverbem@sbtms.com.br. E como eu disse no comecinho, temos a nossa página no Facebook, que você também pode colocar sua dúvida, o seu comentário. Viver Bem com Carmen Sestari. Durante o programa, eu leio o seu comentário, sua dúvida, e assim você pode participar com a gente, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos ver aí três reportagens no programa de hoje, onde a gente vai poder abordar mais profundamente esse assunto. E agora eu começo com o Dr. Bruno. Dr. Bruno, quais são os motivos que têm feito as pessoas hoje partirem para essa solução radical, o divórcio? Olha, o divórcio hoje, ele está muito acessível. Você pode fazer o divórcio extrajudicial, está muito fácil. Então, o pessoal pensa menos antes de se divorciar. Então, logo que arruma outra mulher, já querem divorciar, ou a dificuldade, o atrito. No casamento, o pessoal não pensa mais e já passa para o divórcio imediatamente. Assusta quando a gente se depara com essa informação. Campo Grande é a segunda, em termos de capital, a segunda capital no Brasil com o maior número de pessoas divorciadas. Só perdemos para o Rio Grande do Sul, para a sua capital, que é Porto Alegre. O senhor tem sentido isso? Está aumentando o número de processos de divórcio? Aumenta, sim. O número de processos e o número de processo extrajudicial, que agora o número de ações extrajudiciais, que é fazer o divórcio no cartório. É mais rápido? É muito mais rápido, porque por escritura pública. Então, isso tem aumentado bastante. E como, se não tiver menor, se não envolver menor, pode ser feito por cartório. E como é muito rápido, o pessoal procura essa via agora. Nós vamos saber daqui a pouquinho como é que funciona exatamente isso, porque houve uma mudança na legislação. Né? Até pouco tempo atrás, a pessoa que pensava em se divorciar demorava 1 ano com o processo de separação. Um processo de separação
processo de separação ficava parado 1 ano, os antigos ainda permanecem, só que ficava 1 ano, depois de 1 ano de separado é que se convertia em divórcio. Em divórcio, e aí sim a separação definitiva, o que permite aos casais, às pessoas, ao ex-casal, cada um aí seguir sua vida e poder se casar novamente, né? Vamos conhecer agora, para quem não sabe qual é, né, como é a sensação de passar por esse processo de divórcio. O Viver Bem foi conversar com um homem e com uma mulher que passaram recentemente por isso. São histórias diferentes, situações bastante diferentes. Para a gente começar, nós vamos ouvir a funcionária pública Luzia Gonçalves. Acompanhe comigo. Luzia se casou nova, com apenas 19 anos. E por 15 anos ela viveu o sonho que toda mulher gostaria de ter. A lista de afinidades era tão extensa que Luzia achava realmente que tinha um casamento perfeito. Mas o que era sonho, aos poucos, começou a se tornar um pesadelo. Quando você pensa que você tem um casamento que é perfeito e que de repente o outro chega para você e fala, olha, não quero mais continuar casado, não é isso mais que eu quero para minha vida, já é algo que se trinca. E algo que se trinca, geralmente você dá uma consertada, mas nunca mais volta a ser como antes. Luzia tomou todos os cuidados na hora da separação, já que na época, Vinícius, o filho do casal, tinha apenas 7 anos de idade. Eu logo preferi encaminhá-lo para uma psicóloga, não que ele ficou triste, ele chorou, mas não que assim ele tivesse mudado o comportamento, mas eu achei melhor que um profissional o acompanhasse junto comigo nessa caminhada nova. Hoje, pouco mais de 4 anos depois, Luzia se diz uma pessoa mais feliz, adotou um novo estilo de viver, retomou os estudos, está terminando o curso de jornalismo e cheia de planos para o futuro. Para mim, casamento inclui fidelidade, inclui você ser parceiro sempre e às vezes você abdicar da sua vida pelo outro. Então, eu fiz tudo isso. Era isso que eu tinha aprendido com a minha mãe, que tinha que ser o casamento. E eu fiz aquilo durante aquele tempo todo. E aí naquele dia eu não senti tristeza, eu não senti vazio, eu não senti absolutamente nada. Eu simplesmente senti que eu estava livre. E que dali para frente eu teria que tomar as rédeas da minha vida. E agir de uma outra forma. Na verdade, eu estava sempre na plateia olhando o palco. E naquele momento eu fui pro palco. E aí eu tinha que fazer a minha nova história. Quantas mulheres não passam por esse choque, né? Acreditam, né, doutor Bruno, que está tudo bem, que o casamento está tranquilo e de repente se deparam com a realidade e aí chega o companheiro e fala, olha, eu quero me separar. Quais são os tipos de casamento que a gente tem hoje, vigentes no país? Hoje nós temos o regime de separação total de bens. Que é? São os regimes. Não se comunicam os bens. Tudo que você construiu ou ela, tanto no passado como agora, fica cada um com o seu. Temos o mais comum, que é a comunhão parcial de bens, que a partir do momento da celebração do casamento, dali em diante, todo mundo passa a ser comum, passa a ser meio a meio. Exato. Mas a partir daquele momento, o que era anterior, não. E no segundo, o universal de bens, que se comunica inclusive o que era antigo com o que é meu, é seu, que é seu, é Exato. Meu, e aí começa a confusão. E tem um pouco utilizado que é o de separação de aquestros, mas esse é pouquíssimo utilizado. Separação? Esse tipo de divórcio é o seguinte, de divórcio não, desculpa, regime de casamento. Regime de casamento. Você consegue mensurar as porcentagens do que é seu e do que é meu, que foi comprado, mas ele é muito difícil de ser empregado. Então são esses 3 regimes, o separação total, a comunhão parcial de bens, que é o mais utilizado. Que é o mais utilizado, e a comunhão universal de bens, o que é seu é meu. Na hora em que a coisa chega num ponto de, não, vamos separar. Né? Nós vimos a Luzia, ela estava achando que estava tudo bem e de repente, como ela mesma colocou, de uma maneira muito interessante, antes ela assistia, né? E de repente ela foi chamada ao palco a tomar a decisão sobre a vida dela. O que fazer nesse caso? Qual é a primeira providência que a pessoa deve fazer para resguardar os seus direitos? Ela tem um filho que na época tinha 7 anos e ela se separou 4 anos atrás. Como ela tinha um filho,
impossibilitava ela de entrar com um divórcio extrajudicial. Isso daí complica muito. Ela não podia entrar com divórcio extrajudicial, ou seja, ela tinha que procurar a justiça. Nos dois casos, inclusive no extrajudicial, ela precisa de um advogado. O extrajudicial, quando você fala em extrajudicial, doutor Bruno, é a questão daquele divórcio rápido. Aquele rápido, vou pro cartório, olha, exato, não quero mais. Por escritura pública, acompanhado de um advogado, os dois, os cônjuges. Os dois? Os dois. Tem que ser consensual. Tem que ser consensual, ok. Exato. No caso da Luzia, quando se tem um Luísa, filho, um ou mais filhos, não pode. Tem que ir para o judiciário em razão do Ministério Público, que tem que estar presente para assistir os direitos do menor. Então, com a presença do Ministério Público, aí é feito o divórcio direto. Agora o divórcio é direto. Antigamente não. Depois da emenda constitucional 66, o divórcio passou a ser direto. Então, vamos entender, esclarecer isso, deixar o mais claro possível. A Luzia, quem está nos assistindo, está passando por um processo de divórcio. Ontem, vamos supor assim, chegou à conclusão que, olha, eu quero me divorciar, não dá mais, mas eu tenho 1, 2, 3 filhos, ou estou grávida, isso acontece, infelizmente é muito comum. A pessoa vai, no caso, se não tiver condições de contratar um advogado ou não quiser, procura a Defensoria Pública. A Defensoria Pública no estado, que é extremamente atuante, fica bem ao lado do fórum, aqui em Campo Grande. Em Campo Grande, mas né? No interior a Defensoria também está presente. Não vai gastar nada com isso. Exato. A Defensoria, ela atende, na verdade, quem tem necessidade. Quem não tiver condições de contratar um advogado. Certo. Quer dizer, quem tiver condições... Quem tiver condições, obrigatoriamente... Para justamente poder deixar o poder público aí para as pessoas que não têm condições de contratar, de pagar um profissional. Exatamente. Aí a pessoa chega, ela tem que esperar quanto tempo para poder efetivamente estar divorciada? A partir da entrada do processo de divórcio hoje, demora... Aqui em Campo Grande é uma vara... As 4 varas são bem céleres, demora em torno de 1 ano. Quer dizer, ainda quando se tem filhos, demora um ano. Isso consensual. Consensual. Porque são 2 audiências, no caso litigioso pode demorar muito mais. Então, para deixar claro, que muita gente pensa assim, divorciar hoje é rápido. É rápido, é praticamente imediato, quando não existem filhos. Filhos menores. Filhos menores. Quando acima de 18 ou 21? 18. Acima de 18 anos, não quero mais saber de você, tchau, né? Cada um por si. Mas é um processo extremamente dolorido, é um processo, você acompanha, né? Desgastante. Muito desgastante para a família, é bem complicado. E a gente vai justamente falar sobre esse desgaste daqui a pouquinho. Nós vamos ouvir o depoimento de um homem e também o que pensam sobre o relacionamento e separação, os filhos, né? Os reflexos do divórcio sobre os filhos. Nós vamos falar sobre os direitos das crianças diante disso. Daqui a pouquinho nós voltamos.